Boa noite a todos. Estão me Boa ouvindo? noite. Ei, que bom! Ei, Daniel! Ei, Pedro, Karine, Rafaela, Felipe, Vitor. Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana? Vamos dar início aqui? Deixa eu ver, cadê o pessoal? O pessoal tem que entrar. Deixa eu pôr aqui, só um minutinho, por favor. Ai, gente, vejamos. Deixa eu colocar aqui. Ah, só um minutinho. Deixa eu fechar aqui um arquivo. Que acho que ele tá. Fechar o programa. Só um minutinho, tá, gente? Que tá aqui o arquivo. O PowerPoint não quer abrir. Apresentação. Agora esse abre. Ok. Muito bem. Isso, né? E literalmente lá vamos nós para mais uma semana, né? Então desejo a vocês mais uma vez aí uma semana repleta de bênçãos, muita coisa boa para vocês, para suas famílias, se cuidem sempre, sempre e é fundamental, né? Cada vez mais e para a gente ter cuidado e para a gente se preservar e ter saúde, né? Bem, então hoje nós vou aqui falar um pouquinho só para a gente poder dar o norte, né? Hoje nós vamos iniciar com a apresentação, né, das imagens referentes a praticadores de vocês, né? Eu vou aqui explicar tudo direitinho. Na verdade, eu só recebi o arquivo do trabalho do Daniel. Vocês, por favor, me encaminhem os arquivos para mim fazer a projeção aqui para vocês. Ah, aqui, ó. Aqui, ok. Recebi aqui também, quer ver? Do Felipe. Felipe encaminhou aqui. Recebi sim, tá? Então vou encaminhar aqui agora, só um minutinho. Deixa eu pôr aqui. Me encaminhe, por favor. Que aí eu já salvo aqui na pasta, né? Aqui na abertura do computador para facilitar aqui. Ok, mais alguém para encaminhar o arquivo? Que aqui foi do Daniel, grupo do Daniel, grupo do Felipe. Mais alguém para me mandar? Ah, o pessoal está entrando. Deixa eu ver aqui. Mariana entrou, né? Deixa eu ver. Entrou Mariana. Ei, Mariana, boa noite. Gente, quem está entrando agora, eu pedi, tá? Para que vocês encaminhem o arquivo com as imagens que vocês vão apresentar hoje, referente à parcial 2, que eu já vou colocar aqui na minha. Oh, meu Deus. Aqui no computador, para ficar já fácil, para na hora de começar, já ter de todos vocês. Letícia, recebi aqui agora. Mensagens, ok. Aqui, então, tem do Daniel, tem o da Letícia, tem o do Felipe. Mais algum grupo para me mandar? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, tá? Eu vou tirar. Lu, só que a internet tá muito lenta, tá carregando aí para você, tá? Tudo bem, tudo bem. Enquanto isso, eu vou repassando aqui para área de trabalho, tá bom? Sem problema. Ai, ai. Não, esse negócio de computador, vira e mexe, dá um zigue-zira, né? Nossa Senhora. Parece que na hora que a gente mais mexe, ele mais dá problema. Abrir. Ok. Esse é do Felipe. Ok.
aqui. Área de trabalho, Felipe. Bem. Agora vou salvar o da Letícia. Mas aqui, área de trabalho, Letícia. Deixa eu ver se eu recebi mais de alguém aqui. Não. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar início aqui para a gente, em termos de projeção, né? Você sabe que eu gosto para poder dar aquela organização para a gente. Deixa eu pôr aqui. Não tá compartilhado. Então, enquanto isso, dá tempo de vocês me encaminharem, tá? E pra gente iniciar. Bem, aqui então, lembrando vocês que semana que vem é o dia da nossa oficial 1, tá? Vou disponibilizar para vocês a prova e no horário aqui da aula eu estarei, né? No primeiro horário disponível aqui para vocês para qualquer dúvida, tá? Não se esqueçam de fazer as atividades de aprendizagem, diagnóstico no portal. Essa semana é o prazo final e aí eu já vou ver quem fez, quem não fez. Quem fez, além da pontuação do próprio sistema, eu também vou dar 100 pontos para a nossa parcial 2, tá? Desafio nota máxima, atividade de aprendizagem diagnóstica no portal, tá bom? Inclusive, se terminar, se desafio tiver certificado, alguma coisa nesse sentido, podem encaminhar para o meu e-mail também, tá? Bem, nós vamos iniciar a noite de hoje com a apresentação da prática 02. E depois, tá, gente? A gente tem um conteúdo para a gente finalizar, tá certo? Ó, o que eu até coloquei aqui, essas foram as instruções que eu repassei para vocês, né? Que o objetivo é verificar a influência dos fatores ambientais sobre o desenvolvimento vegetal, demonstrar os efeitos da luz sobre a germinação das sementes e crescimento de uma planta, comparar as condições de luz para germinação e crescimento de diferentes espécies. A atividade proposta foi que vocês colocassem, né, fizessem um experimento, inclusive para verificar a influência da luz na germinação das sementes. A atividade deveria ser realizada em grupos de até 5 integrantes. Cada grupo deverá separar 16 copos descartáveis em 4 grupos, de 4, identificá-los da seguinte forma: com feijão, né, ficando tanto sob situação de luminosidade ou no escuro, e também sementes de alface, da mesma forma, 4 na luz e 4 no escuro, né? Forrar o fundo de cada placa com 2 círculos de papel de filtro algodão, embeber com água, sem encharcar. Se a escolha for o papel de filtro, interessante beber previamente as sementes de feijão, que são maiores em água. Em cada copo, posicionar 5 sementes de feijão ou alface, sem amontoá-los, conforme a identificação. Tampar cada placa com filme plástico para reduzir a necessidade de regar. Fazer vários furinhos para permitir a troca gasosa. Bem, cada copo com 5 sementes é considerado uma repetição de cada condição experimental. Então, portanto, cada condição testada será quadruplicada. Os copos identificados como luz deverão ser colocados em local onde recebam luz natural ou artificial, desde que não esteja próximo ao ponto de elevar a temperatura, que aí seria outra variável, né? Os copos identificados como escuro deverão ser colocados dentro da caixa de papelão ou armário. Procurar manter todos os copos em ambiente com a mesma temperatura para que essa variável não interfira nos resultados do experimento. Acompanhar a germinação das sementes diariamente em todos os copos por um mínimo de 7 dias. Organizar os dados coletados em uma tabela. Verificar o número de sementes germinadas por copo. Comprimento da raiz ao longo do tempo de experimento em milímetros. Número de sementes com emissões de parte aérea. Comprimento da parte aérea em milímetros. E outras observações que vocês julgarem importantes, né?
Bem, e aí, cuidado, né? Cuidado com as medidas, você sempre realizadas pela mesma pessoa, verificar a umidade dos copos, procurar realizar as medidas no mesmo horário todos os dias, evitando tomar medidas 2 vezes 24 horas ou deixar de passar muito tempo desse período, fotografar as principais etapas do experimento. Se após as corridas 7 dias dos experimentos sugeridos não houver resultados expressivos, prolongar a atividade por mais 7 dias. Sugestões de análise a serem realizadas. Verificar, né, a porcentagem de sementes que foram germinadas, calcular a taxa de germinação, a porcentagem de emissão da parte aérea e também a taxa de crescimento. Comparar os resultados dos tratamentos para cada espécie separadamente e depois entre si, interpretar os resultados encontrados no fator ambiental, luz, né, como fonte de energia. Cada copo com 5 sementes é uma repetição de cada condição experimental. Para calcular a porcentagem de germinação, conte o número de sementes, divida por 5 e multiplique o resultado por 100. Bem, verificar o resultado de aprendizagem dos alunos, através de um relatório, né? Inclusive, já recebi hoje cedo, entrei e tinha recebido o relatório do Gabriel, tá? Não sei se à tarde vocês me encaminharam, mas não deixem de me encaminhar o relatório, tá bom? E aqui, na verdade, para chamar atenção, realmente o solicitado foi que vocês me entreguem o relatório via e-mail e que hoje vocês apresentem para a gente agora, durante a aula, as imagens do experimento, tá? Da sua montagem e dos resultados finais. Então, nós teremos uma coisa mais objetiva. Vocês não precisam ficar falando a parte de objetivo, experimento, não. Vamos diretamente para as imagens, para os resultados, tá? Eu vou ver o que vocês encontraram de resultados, o que vocês acham, e depois a gente comenta, tá? Eu falo um apanhado geral, tá? Para não interferir, porque todos, como é a mesma condição, às vezes ela possa se repetir para vocês. Eu vou deixar primeiro vocês apresentarem, né? Para depois a gente poder comentar algumas coisinhas interessantes, tá certo? Bem, no mais, deixa eu ver aqui se mais alguém me mandou algum arquivo. Não, então eu estou aqui com os arquivos. Pode falar, Daniel. Só um minutinho. O relatório você quer por e-mail ou pode ser por WhatsApp? Qual que fica melhor? Eu prefiro por e-mail, por favor. Tá? Ok. Nós vamos começar. Tem algum grupo que se prontifica a ser o primeiro? E esses que já encaminharam aqui? Eu não me importo, não. Pode ser o seu, então? Pode. Então tá. Então vou colocar aqui, Daniel. Então, gente, o objetivo mesmo é vocês apresentarem as imagens, tá? Não precisam ficar preocupados em ficar falando detalhes experimentais, não. A gente vai direto para as imagens, resultados, né? O que vocês verificaram aí, o que vocês acham, tá? Para a gente depois dar prosseguimento, porque na verdade foi isso que foi solicitado desde o início, tá certo? Gente, eu coloquei aqui, Daniel, o seu trabalho, tá? Deixa eu até colocar aqui, para me acompanhar aqui as observações. E aí, viu, gente? Amanhã, no mais tardar quarta-feira, as notas estarão todas lá para vocês disponíveis no sistema, tá certo? Inclusive, as da semana passada eu deixei, porque aí eu entro, libero ao outro, já analisei, agora com esse para liberar as notas, tá certo? Bem, então, Daniel, vamos começar, então, por vocês. Pode ficar à vontade, tá? Você vai me orientando aqui para poder mudar os slides para você. Tranquilo. Primeiramente, boa noite, gente. O trabalho foi feito por mim e pela Lara. Pode passar, professora. Ok. E diretamente para as imagens, já bem objetivo, eu fui colocando dia após dia. Tem dia que eu não coloquei porque não mudou muita coisa, meio que irrelevante. Mas então, no primeiro dia,
organizado tudo bonitinho, colocado no plástico, o escuro eu coloquei dentro de uma caixa e depois coloquei dentro do armário. Só que no nosso trabalho eu fiz o seguinte: além da semente de feijão e da semente de alface, eu acrescentei semente de girassol. Porque como era um trabalho relacionado com a luz, e o girassol tem esse fator bem relevante, né? Então, eu quis fazer o experimento por conta própria e também eu queria utilizar o girassol para plantar aqui na casa da minha tia. Então, eu acabei usando o girassol no modelo aí. Ok. Pode passar. Então, no segundo dia, já a gente pode perceber que os que ficaram na luz foram pouquíssimos que deram resultados. No finalzinho dá para ver uma semente descascando ali, começando a sair a raiz, mas nada muito relevante. E no lado escuro, já várias tiveram raiz. Logo assim, de segundo dia. Foi muito rápido mesmo. Pode passar. No terceiro dia também, eu fiquei tão impressionado com esse trabalho que as sementes que ficaram no escuro evoluíram muito rápido. Foi impressionante. Enquanto que as da luz não teve nada de relevante. Depois daquela descascada que deu no primeiro dia para o segundo, depois nem teve mais nada. Nesse terceiro dia, dá até para ver umas folhinhas ali no alface, que são as de cima. Lá de baixo, o feijão com as raízes ramificadas já. E a sementinha de girassol, tudo com as raízes já compridinha também, pronto para formar o caule. Pode passar. O quarto dia, teve um outro copinho da semente que ficou na luz, também descascou e deu a raizinha. E aqui já tem até uma observação que dá para ver até a coloração, que é mais verdinha do que as que ficaram no escuro. Mas depois eu coloquei em observação também. E as sementes que ficaram no escuro começaram a crescer, caule. Eu até tive que tirar o plástico para não atrapalhar o crescimento. Pode passar. No dia 5 não teve muita relevância em nenhuma das duas sementes, nem que ficaram na luz nem no escuro. Aí eu já passei para o dia 6, que foi quando elas deram uma crescida boa, só que as sementes de girassol, elas começaram a murchar. As raízes começaram a ficar mais secas e elas estavam formando caule já, mas aí depois murcharam e começaram a cair. E aí essa observação que eu tive. Aí as imagens para ver o crescimento do feijão, os feijões foram os que mais evoluíram. Os do alface é bem pequenininho, então nem dava para ver direito. Pode passar. E no 7º dia, que foi o último, esse foi o máximo de resultado que a gente teve com as sementes que ficaram na luz. Não passou disso, que foi essa saidinha para fora, quase nada. Pode passar. Enquanto que no último dia, nas sementes que ficaram no escuro, olha a diferença. Praticamente todas as sementes evoluíram, cresceram, teve caule, raiz bem comprida também. Até folhinha já tinha dado. Pode passar. E aí eu peguei a semente e coloquei numa mesa branca para a gente contar quanta sementinha. Aí depois eu fui calculando a raiz, medindo a raiz, o caule, para colocar no trabalho. Então, muitas sementes das que ficaram no escuro, eu tive resultado, enquanto que as da luz quase nenhuma. Aliás, nenhuma praticamente. Pode passar. E aí eu coloquei as observações. Logo no primeiro dia, do primeiro dia para o segundo, o meu pensamento foi que as plantas que estavam no escuro se desenvolveram porque a semente, quando ela está debaixo da terra, no escuro, ela germina. Então, esse foi meu pensamento, que foi por isso que elas conseguiram crescer. Mas durante o trabalho a gente já mudou um pouco. Aí, observação 1 foi que a luz não foi um fator relevante para o crescimento inicial da semente, pelo menos não nesse início. Observação 2. Sem a presença da luz, a raiz e o caule ficaram secos, murcho e fraco. E observação 3, sem a presença da luz, o caule e as folhas ficaram pálidas e sem coloração esverdeada. Então, foi essa a observação que nós fizemos. Pode passar, acabou.
Ok. As imagens que são lindas, né, gente? Obrigado. Ok, Daniel, eu que agradeço. Eu não vou ficar comentando nada, não, tá? Vou esperar, a gente vai ver de uma maneira geral o resultado de todos, para depois a gente poder dar um geral, tá bom? Porque Tranquilo. acaba interferindo em relação ao próximo. Bem, então vejamos. Mas qual que é o próximo grupo que eu vou abrir aqui o material? Tem o do Pode ser o Felipe, nosso, da professora. Letícia. O seu, Letícia. Então Pode. vejamos. Muito bem. Aqui. Isso. Deixa eu colocar aqui. Letícia, Mariana e Sara. Ah, só uma coisa. A Lara tá na sala, Daniel? Sim, eu estou aqui. Ok, Lara. Ok. Aqui, Letícia, Mariana e Sara estão na sala? Estamos. Sim. Sim, então tá bom. Ok, gente. Então, da mesma forma, me ajudem aqui a orientar na hora de mudar os slides, tá? E fiquem à vontade, podem começar. Pode mudar, Lu, por favor. Então, esse aí a gente colocou só para demonstrar mesmo, foi o primeiro dia do nosso experimento. Então, de acordo com as orientações, a gente fez o plantio de sementes de feijão e de alface. Aí a gente colocou os que vieram para ficar na luz, a gente deixou na janela, e o que era para ficar no escuro, a gente deixou dentro do armário. Pode passar, Lu. Aí, só mostrando mesmo a identificação dos copinhos. Uhum. Pode passar. Isso foi o início, foi no terceiro dia que eles começaram a germinar as sementes. Uhum. Essas são as sementes de alface. Uhum. Ok. Todas Na duas, luz. essas estavam no ambiente de luz. Aí a gente dá para perceber que elas ficaram menorzinhas, porém com uma presença maior de folhas. Pode passar. Essas são as sementes de feijão. Nem todas germinaram, na verdade, essas que estavam na luz, a maioria não germinou, por copinho, acho que germinou uma só, e o restante apodreceu. Teve uma que chegou até dar um bichinho, ela realmente morreu. Pode passar. Essas são as que estavam no escuro. A gente percebeu que elas ficaram com o caule maior e as folhas bem menorzinhas. Pode passar, Lu. Aí esse já é o resultado final do nosso trabalho. Esse foi o último dia. Isso corresponde. Perdão, Letícia, mas o último dia de vocês correspondeu a quantos dias? 7 dias. 7 dias. Uhum. Aí essas são as sementes de alface que ficaram no ambiente de luz. Aí dá para a gente ver que elas ficaram menores, porém com presença de folhas. Uhum. Pode passar. Essas são as sementes de alface que ficaram no escuro. Igual eu falei, elas ficaram com caule maior, porém as folhas muito pequenininhas. Pode passar. Perdão, Letícia. Olhem, comparem a coloração dessa imagem e dessa daqui, das folhas, né? A cor. Então, perceba a diferença de coloração também, não só de desenvolvimento, como também como que sob a luz tem um verde muito mais forte, né? Uhum, inclusive na de feijão também. Pode Ok. passar, Lu. Aí essas são a de feijão, que ficaram de luz. Elas ficaram menores, porém
igual você acabou de falar, elas ficaram mais verdinhas, Uhum. só que elas tiveram uma quantidade menor de germinação do que as que ficaram no escuro. Uhum. Porque, na verdade, acho que foi só essas duas que germinaram. Pode passar. E essas são as que ficaram no escuro. Elas ficaram bem maiores, com uma presença de raiz muito grande, e elas ficaram bem mais claras do que as outras. Pode passar. Aí é só essas fotos. Ok, Letícia, muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Felipe, da turma do Felipe, posso fazer a projeção do de você, gente? Pode. Gostei. Tá joia, Vitor? Joia, boa noite. Boa noite, tá joia? Hora de fazer pergunta. Que nada. Isso, Daniel, isso. Tá vendo? O mundo é curto, né, Daniel? Pois Pode passar esses slides aí que a gente fez a apresentação mesmo, viu? Tá. Não, mas vamos ficar aqui. Me fale só, por favor, Vitor. O grupo de vocês é você, Felipe, Pedro e Rafaela. Pedro e Rafaela. O Felipe não tem Não tem o microfone, né? microfone. Uhum. Pedro e Rafaela estão aqui na sala? Vamos sim. Pedro, sim. Ok. Então tá. Então aí eu posso passar aqui os slides, né, Vitor? Pode. Então tá. Gente, biologia é bonito demais, né? Cada coisa. Aí, ó. Aqui precisa, né? Aí, tudo bem. A gente fez diferente, a gente fez com o milho e ele cresceu muito. Isso foi engraçado. Porque assim, eu tava meio que apavorado no começo, né? Porque não tava crescendo. Assim, será que vai? Aí demorou os 4 primeiros dias, não cresceu nada. Aí do nada apareceu isso aí. Tipo, começou a raiz, ela do nada ela brotou. Mas o triste foi só em uma só. As outras ficaram tipo, deixada, largada. Pode passar, por favor. Aí o feijão também deu esse show aí, né? Esse aí é o da... É um da luz também. Eu acho que ela não ficou tão boa, ela ficou meio clara. Mas ele cresceu bastante. E pra variar, também foi uma só que saiu. O resto ficou lá, tipo, deixado, não quis. Entendi. Pode passar, por favor. Esse é o do escuro. Ele cresceu... Engraçado que ele cresceu menos. Mas ele cresceu meio albininho. Eu acho que eu tenho... De todos. Também ele deu uns brotinhos, mas esse 3 quilos que eu coloquei de semente presente aí, que germinaram, foi uns brotinhos, mas nada que chegou a crescer muito. Foi sempre um só. Mas a raiz cresceu bastante. Pode passar. Esse aí também não ficou muito bom. Eu acho que eu posso mandar uma foto no grupo depois. Porque o feijão ficou muito albino. Ele não deu cor, ele ficou muito branquinho. Teve um que deu fungo até. Muito escuro. Mas a semente também foi só uma. Raiz grande para variar também. Pode passar. O do Pedro. Boa noite, professora. Ei, Pedro, boa noite. Nesse no meu aí, eu até cortei o copinho, porque meu copo ele era um branco, só que aí a foto de cima não deu para ver muito, não. Mas no caso desse daí, foi o milho que ficou na luz natural. Aí, das 5, 3 sementes que chegaram a brotar. E, igual o Vitor falou, né? Nos 4 primeiros dias não estava acontecendo nada. E eu não sei se foi do jeito que eu fiz, porque geralmente quando eu faço a experiência, eu deixei um pouquinho do algodão acima, aí ele acabou ficando em cima do milho. Aí na hora que eu fui tentar tirar, já tinha raiz. Aí no eu tentar manusear, não ia ter como eu tirar. Pode passar. Dá a sensação de que o seu aqui, ó, tinha mais algodão e talvez ele tenha permanecido com mais umidade, não?
nesse caso aí é por causa do copo mesmo, que o copo é branco. Aí o copo, aí tanto é que eu tive que cortar ele, porque senão a imagem não ia ficar muito legal. Ok. Pode passar. Aí esse daí é o do feijão também com a luz natural. Nele e no do milho anterior, né, o verde estava mais vivo. E nesse daí só 2 das 5 sementes chegaram a germinar. Aí nesse as raízes deles já foram ficaram mais emaranhadas no algodão. Aí até que na hora de manusear, para eu fazer a medição deles, ficou um pouco mais difícil. Pode passar. Aí esse daí, ele chegou até furar o papel filme que estava em cima, eu tive que tirar. Se eu não me engano, no 6º dia ele já estava assim. E igual o Vitor falou também, foi uma surpresa para mim, porque de uma hora para outra eu fui abrir a caixa aqui, aí o milho já estava grandão. E foram 4 das sementes que chegaram a crescer nessa hora. Então eu até assustei, né? Porque para mim, se nas primeiras foram só 3, nessa daí para mim eu achei que ia ser até um pouco mais reduzido. Pode passar, por favor. E esse é o feijão também à noite. 4 das 5 sementes que chegaram a crescer. E ele não tem uma cor verde vívida assim, ele ficou mais amarelado, igual o milho. E também ele ficou, na ponta dele, ficou mais pesado, que assim que eu cortei o copo, ele começou a tombar. Que dentro do copo mesmo, ele não chegou a crescer reto, ele estava crescendo mais para os lados. Pode passar. Esse aqui? Isso. Esse aí é o do Felipe. Eu não posso falar muito porque eu não vi. Mas o dele cresceu, eu fiquei com inveja porque cresceu vários mesmo. Cresceu 2 apareceu. Isso é o milho. E sobre luz natural. Isso é sobre luz. Passa o próximo. Ah, não, cresceram 3 aí, ó. O feijão dele parece que só cresceu a raiz, tadinho. Isso aí eu posso falar que o meu foi bonito. O bom é que, além de tudo isso, já tem uma rixa também, até dentro do próprio grupo, né? Tô vendo aí, rola uma invejinha branca do que fica mais bonito do colega. Tira uma onda do que o seu ficou mais bonito. Olha, incrível. Eu já vou adiantar que o da Rafaela, nossa senhora, tombou com todo mundo. É mesmo? Então, vejamos, vamos aguardar da Rafaela. Pode passar. Vai entrar. Esse deve ser o que ele fez. Não. Ele falou que tinha feito um negócio animado. Esse é o do escuro aí, ó. Ele ficou mais amarelinho. Isso. O de baixo ali também ficou mais transparente. Esse até que cresceu esse milhozinho dele. Pode passar. Ainda para você não foi, não. Foi, não foi? Foi, agora mudou? Foi. Aí. Nossa, olha isso aí. Que inveja, né, Vitor? Aí eu fiquei com inveja mesmo. Nossa senhora. Arrebentou. Eu imagino o susto que deve ter tomado quando ele tirou da gata desse tamanho. Mas ele ficou bem branquinho também, ó. Quase não deu. Pode passar. Boa noite, pessoal. Ei, Rafaela, tá joia? Joia. O meu milho, ele tá assim porque minhas gatas avançaram nele. Ela tava grandinho. Entendi. Um milho natural. O milho com a luz natural, no 3º dia, os 5 já tinha germinado. Aí a partir do 5º dia, não, a partir do 4º dia já foi crescendo a parte aérea e chegou só esse tamanho até o 7º dia. Não cresceu muito, não. Pode passar. O meu feijão é porque eu tô olhando minhas anotações, professora. Você o quê? Eu tô olhando minhas anotações. Entendi, não tem problema, não.
No terceiro dia, todos os meus feijões, os 5 já tinham criado raízes. No quarto dia já tinham 1,5 cm da parte aérea. E tipo, aí no quinto dia ele cresceu só mais um pouquinho e do sexto pro sétimo ele cresceu esse tantão, do nada. Então pode passar, por favor. Muito bonito. Pode mudar? Pode. O meu milho no escuro cresceu mais do que na luz natural. E foi no quarto dia. Na luz natural foi no terceiro dia que cresceu tudo. E no quarto dia que cresceu tudo sem luz, né? E a raiz no terceiro dia que ela já estava meio grandinha, porque no segundo você não via quase nada, só aquele pontinho. Aí ele foi evoluindo bem rápido também. Okay. E essa coloração esbranquiçada, né? Porque não teve como ocorrer a fotossíntese pela falta de luz. Pode passar, por favor. Aí meu feijão no escuro cresceu bastante. E a minha observação é a mesma que o Pedro, que quando eu tirei do copinho, ele tombou, ele estava mais pesado do que o que cresceu na luz. Aí depois você explica isso pra gente, que eu fiquei, fiquei com dúvida sobre isso. E os feijão, no quarto dia também, já tinha crescido todos, a raiz. No quinto dia, ele já estava com uns 3 centímetros da parte aérea e foi só evoluindo. Ele cresceu muito rápido. Ele tá até meio quebradinho aqui em cima, porque ele caiu quando eu fui pegar ele. Eu não sei o que aconteceu com ele, ele tombou. Mas aí ele ficou esbranquiçado também. As folhas eu vi que elas ficaram retraídas, não desenvolveram tão bem quanto aos feijões da luz, que ficaram bem verdes e bem vigorosas as folhas. Aí esse aí ficou assim, porque não teve a fonte de alimento. Ok. Aí pode passar. É a nossa conclusão. Ok. Só Pode falar. Meio que a gente concluiu que todos os que as sementes que estavam no escuro, elas teve um desenvolvimento mais acelerado, por assim dizer. Porém, todas se apresentaram ou uma coloração branca ou uma coloração branca ou amarelada, mas um amarelo bem fraquinho, devido à falta da iluminação, né? E ela não conseguiu realizar a fotossíntese. Os que estavam na luz, eles já tiveram um crescimento, por assim dizer, mais controlado. E como ele recebia a luz do sol, a radiação, conseguiram fazer a fotossíntese, não se desenvolveram rápido, mas teve tinha uma visão, dá uma visão mais vigorosa, né, para eles. Ok. E é isso. Muito bem. Ficaram ótimas as imagens. Como eu estou deixando tudo para a gente depois concluir finalmente, tá? Depois de todo mundo apresentar. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui, cadê o celular? Se mais gente encaminhou. Ai, gente. Ah, o Vitor mandou aqui. Mariana, não recebi seu arquivo, Mariana. Mas ninguém vai mandar nada, não. Gente, podemos finalizar por aqui? Tem o meu, não? Isso? Então, Gabriel. Eu acho que eu não mandei, não. Mandei? Não. Vou mandar agora, então. Por favor, Gabriel. Para a gente poder. Aqui. Quer PDF ou aula? Qualquer um que tiver mais fácil aí, Gabriel.
E Mariana, você não encaminhou até agora. Era Mariana, não era que estava com dificuldade? Mariana Castorino? Enfim. Então, ok. Gabriel. Vejamos, Gabriel. Vai. Só um minutinho, gente. Entendi. Vou pegar aqui. Só um minutinho. Vamos lá, enviar. Só um minutinho, que agora eu vou abrir aqui no computador. Muito bem, é bom, é muito bom fazer experimento, né? O legal é que eu estava acompanhando vocês no WhatsApp, né? Perguntando e meio achando estranho os resultados. Eu estava achando ótimo. Não é ruindade, não, mas é porque é bom ver isso. Isso que é bom. Ô, Gabriel, eu vou pôr aqui, mas Quer nós vamos PDF? para as imagens, tá? Não, acho que dá, olha. Deixa eu ver. Isso. Tá, acho que dá tranquilo para a gente ir até esse objetivo aqui. Nós vamos direto para os slides das imagens, tá, Gabriel? Tá bom. Tá? E, ó, que eu vi até pela quantidade, que é o que a gente combinou. Você tem aqui as imagens do seu experimento, não temos? Uhum. Aqui entra, não, né? Finalzinho. Aqui você tá... Isso aí era a explicação, porque Tá. eu não sabia que era só a imagem. Tá. Uhum. Tá bom. Aí eu acho que eu fiz Aqui. do... Isso. Meu experimento teve 8 dias, aí eu tirei foto do primeiro. Eu fui de 2 em 2, mas eu tirei foto do primeiro e do último. Então ficou de foto do primeiro, foto do segundo, pula pro quarto, pula pro sexto e pro oitavo, que é o último dia. E depois eu continuei o experimento. Eu não tirei foto não, mas eu continuei o experimento aqui em casa no 9º dia. Então, esse aí é o do primeiro dia. Desculpa, eu passo foto, minha câmera do celular não é muito boa. Não tem problema, tá ótimo. Aí são os potinhos dos feijão de luz, pode passar. Ok. Feijão de sombra, tudo normal. Eu tirei umas fotinhas dos potinhos meio de lado para comparar o tamanho. Esse potinho tem mais ou menos 5 centímetros de altura. Pode passar. Ok. Alface luz. Pode passar. O alface, nessa câmera, mal vai dar para ver. Pode passar. Não, tudo bem. Aí eu tava falando, os tantos que germinaram, etc. Tá, não. Aí, é bom, depois eu vou até olhar isso com calma nos relatórios, o que vocês mandaram. Aí isso aí já é o... Pode falar. Esse aí é o segundo dia. Pela foto não vai dar para ver direito, mas pode passar, que eu acho que na próxima não vai dar para ver. No segundo dia começaram a crescer aquela raizinha que sai do cotilédon, sabe? Em direção ao solo. Aí eu fiquei indicando com a setinha. Pode passar. Ok. Ótimo. Feijão sombra. Pode passar. Alface. O do alface também, só que é fininho, branquinho, e não dava para ver comparado com o algodão, mas tinha também. Ok. Pequenininho, igual do feijão. Pode passar. Pode passar. Aqui. Pode passar. Aí isso aí já é o 4º dia. Os feijões começaram a... Esses aí são os feijões de luz, né? Porque tá todo mundo com clorofila. Alguns começaram a germinar, ficaram tipo uns 3 centímetros de coisa aérea. A parte da raiz estava crescendo. E teve aquele ali que... Acho que uns 2, né, de potes diferentes. Do outro lado também tem. Aquele tá escondido por causa do plástico filme que eu coloquei. Isso, esse aí. Mas dá para perceber. Aquele ali cresceu mais, pode passar. Esse aí são dos primeiros potinhos, pode passar. Isso aí eu tirei só para pegar os outros também ali. Nem todos germinaram em alguns potes, pode passar. Isso aí eu terminei de tirar a foto de todos.
Esse aí é daquele último pote da direita, os que não passaram. Pode passar. Olha a diferença. E esse aí é os sombra. Feijão de sombra, eles não tem muita clorofila, né? O caule é totalmente branco e a parte com o cotilédone que está desenvolvendo as folhas de dentro dos cotilédones é meio amarelada, meio esbranquiçada. Pode passar. Só que eles não só atingiram tipo 5 centímetros mais rápido, como eles também começaram a crescer e ficaram maiores. Pode passar. Ah lá. Aí, tipo, o número de sementes germinadas, eu acho que foi, assim, por índice, né? Não de potinho em potinho, mas no total foi maior do grupo da sombra do que dos da luz em si. No resultado final, eu vou adiantando, desses 4 potinhos aí, teve um que teve os 5 germinaram, tem outro que foi 4, tem outro que foi 2 e tem outro que foi 1. No outro foi 3, só que tamanhos variados, e depois um quase não teve. Ficou por germinar mesmo. Pode passar. Ok. Aí se é do alface também não consegui. Tá os 5 centímetros certinhos do pote, só que eu não consegui tirar a foto tão... mas dá pra gente perceber, muito esse fininho, é o de luz. Né? O de luz, ele tá começando a tirar aquela sementinha para começar a folhinha abrir. Sabe? Expulsar a sementezinha. Pode passar. Alface doce. Aí, dá para ver um pouquinho ali crescendo, não dá? Dá, de baixo? Dá sim. Aqui, peguei a régua, minha régua é meio apagada, mas tá lá uns 5, 6 centímetros. Sim, dá. Aqui também dá para ver, ó. Dá para ver. Todos verdinhos, porque estão na luz, clorofila. E tanto o feijão quanto o alface, eles crescem já virados para a origem da fonte luminosa. Enquanto tanto os feijões quanto os alfaces da sombra, eles crescem virados para qualquer lugar. Virados para qualquer lado. Pode passar. Deixa eu ver. Esse é o de sombra. Eles alcançaram esse tamanho mais rápido. Acho que esse é até um pouquinho maior. No outro dia eu já tirei o plástico, porque senão ia atrapalhar o crescimento deles. Só que eles não estão verdinhos também. Eles estão tudo branquinho. Tipo, o alface, o caulinho era branco. Só que a folhinha era verde. Esse aí, a folhinha é meio marrom com bege, desbotando mesmo. Pode passar. Pode passar. Isso aí é no 6º dia. Eu acho que tamanhos muito variados. Teve, eu acho que o maior daí, deixa eu ver, conferir aqui no relatório. Que eu anotei o tamanho no relatório. Calma aí, só um minutinho. Vamos lá. O primeiro poste da esquerda ali tem tipo 9, germinou 2, né? Quer dizer, germinou não. Cresceu até esse ponto aí que no relatório eu chamei de V2, estágio de desenvolvimento. Tem um de 9, tem outro ali que tá meio com 11. Aí tem outro que eles estão meio que abraçando, que já com o pote do terceiro ali, que tá um com 17, o outro tá com 16 e o outro tá com 15 ali. O de 16 tá abraçadinho com o do primeiro pote ali. Assim, aqui. O do terceiro ficou por 20, 22 e pouco, sabe? E tem aquele ali menor que não saiu do pote, tá vendo? O feijãozinho retorcido do mesmo potinho, do solitário ali. Ele tá com... Se esticar ele fica com 7. E aquele ali, ele tá com 5 do pote mais da direita. Porque ele tá do mesmo tamanho que ele tá rente ao potinho. E aí, dentro ali, tipo, umas começaram a germinar antes, outras depois. Então, dá pra ver um germinando ainda dentro do pote, o outro está começando a sair a raizinha do cotilédone. Tem uns que estavam mais atrasados, tem outros que estavam mais adiantados. Esse aí é o 6º dia. Aí pode ir passando. Aí eu comecei a tirar umas fotos de outros ângulos para poder ver, né? Tem uns que estavam começando a germinar, outros que, né? Chama a atenção, aí a luz tá verdinho. Bem clorofilado. E a diferença agora vai ser mais discrepante comparado com os feijão de sombra. Pode passar. Pode passar. Aí eu peguei a régua para colocar, para comparar, né? Pode passar. Olha lá. 30. Não, eu acho que passou até dos 17. Deixa eu ver, pegar a régua aqui. Tá mais para 19 mesmo.
Tá do tamanho. tranquilo. Uhum. Deixa eu ver, sexto dia, né? Pode passar. E esse aí são os feijões de sombra. Totalmente sem clorofila, o caule tá totalmente branco, o cotilédone perto do feijão tá amarelado, as folhas estão amareladas. Elas também cresceram mais rápido e maiores também. Aquela ali que da esquerda que eu peguei para comparar, eu estiquei ela, porque ela cresceu toda torta, ela tava caindo por causa do peso. Ela passou dos 30 centímetros no sexto dia. Nossa, que legal. Ih, meus feijão cresceram bastante. Cresceram muito rápido. Aí deixa eu ver, praticamente quase todas germinaram. E a maior parte cresceu e passou da área do potinho, etc. Deve ter uma média aí entre 12, média, se pegar o tamanho de todos, mas tem esse de 30, tem outro ali de 20 e poucos, 20, tipo 25 para cima. E os outros ali entre 17, 16 e 15. E os que tá ainda dentro do potinho ali, acho que tem uns 2 ali, 6 centímetros, 5 centímetros, que é o tamanho do potinho. Pode passar. Mais fotos? Pode passar. Eu tive que mudar os de sombra de lugar, porque estava crescendo, eu coloquei uma bacia. Aí estava crescendo pro alto, eu falei, nossa, eu tô prejudicando o crescimento deles, porque estava crescendo, tipo, o outro lá, 30 centímetros, 30,5. Vocês esperavam tanto, né? Não, muito mais na sombra. Eu pensei, não vai crescer, não. No final ele tava batendo no teto, quero sair. Aí eu tive que mudar de recipiente. Aí isso aí é o alface de luz no sexto dia. Os alfaces começaram, eu tive que tirar o plástico, né, de alguns. Lá, eles estão crescendo virada pro lado. Praticamente pro lado, tipo, é aonde que tinha a fonte luminosa. Todos também curvadinhos. A folhinha bem verdinha, e esse aí é o alface de sombra. Praticamente a folha tá quase perdida, tipo que ela tá atrofiada, ela tá meio murchinha, sabe? E sem cor. Não conseguiu nem tirar a sementinha pra semente cair, né? A semente ainda tá lá no finalzinho da gema. Pode passar. Só que eles estão altinhos. Tipo, volta aí. Volta um slide. No slide da direita, dá pra ver uma que... Não. Pode passar. Esse daí. O que tá em cima do alface sombra ali do título, que tá escrito. Ela já passou dos 6 centímetros. Geralmente, todos os alfaces que cresceram na luz, eles estão entre 4 centímetros, assim, mais ou menos. Eles não cresceram muito, não. Só que os alfaces sombra, eles cresceram e teve aquele ali, que a sementinha ficou acima de 5 centímetros. Então, 5 centímetros e 3 milímetros, mais ou menos, 5 milímetros. Que ele conseguiu passar do potinho. Pode ir pro próximo slide. Aí, os feijãozinhos, dá para comparar antes e depois, a folha começou a desenvolver, tá praticamente tudo 18 centímetros para cima, não sei porque que os meus cresceram tão bem assim. Praticamente, deixa eu ver, 1, 2, naquele pote ali, uma deve estar germinando, do lado da direita, uma deve estar germinando, outras tá para germinar ainda. Deixa eu ver, 2, 3, o outro teve 3 também, só que sem essas folhas aí. Tá 3 com a folha ainda abrindo, sabe? Pode passar. Tá, bonito, dá pra ver. Esse dali, ó. Uma folhinha ainda meio fechada, mas estavam todos, tipo, crescendo bastante, já passou dos 20, sei lá, deixa as crianças crescer, né? Pode passar pro próximo. Pode passar. Isso aí é só uma foto coletiva, e isso aí são os feijão de sombra. Eles não conseguiram ficar eretos, as folhas nem desenvolveram, tá meio murcho dentro dos cotilédones. E volta um slide só para mostrar um negócio. Se você parar para perceber, tem um estado de desenvolvimento que, assim, a folha ela começa a sair do cotilédone, só que ela ainda tá entre, né, a negocinho do feijão, né, os cotilédones da semente. Aí depois, quando vai desenvolvendo mais ainda, a folha começa a distanciar do cotilédone, aí fica esses bracinhos pequenininhos aí do caulezinho, e as folhas mais distantes, né, aí passa pro próximo aí. Não chegaram nem a um ponto de as folhas, né, de distanciar dos cotilédones. Umas ainda estão meio atrofiadinhas dentro, e as outras ainda muito murchas, nem desenvolvendo. Aí os feijão de sombra são os que mais cresceram. Eles não mudaram de tamanho, eles só cresceram mais ainda. Só que eles estavam tão pesadinhos e a planta não estava saudável, né? Porque tá tudo desbranquiçado, clorofila, não consegue
ter nutriente, que eles começaram a crescer tudo todo para um lado para o outro e cair, em vez de ficar ereto, porque eles não estavam saudáveis, mas não diminuiu nem nada, até aí tá todo mundo, vamos dizer assim, tá sustentando, né, pouco nutriente, mas sustentando. Algumas sementes estão para germinar ainda, muitas não germinaram no final, mas teve uma taxa de germinação muito grande no final. Acho que umas 3 sementes, assim, não germinaram, outras estavam para germinar, ao todo, né, ao todo. Aí, eu não sei, eu devia ter esticado eles igual eu fiz com o outro, porque com a régua não faz diferença nenhuma, porque eles cresceram tortos, mas aí não, já... mas deu para perceber, Gabriel. Tudo ali tá depois de 23 centímetros aí, no mínimo, no mínimo. Se não tiver, é uma variação muito diferente. Eu anotei os tamanhos no relatório. Nos slides eu só mostrei qual que é a taxa de germinação. Ah lá, esse aí eu estiquei. Esse aí já tá com 32 centímetros. Ok. Só que mal sustentando em pé. Pode passar. Vai ficar em branco? Sério? Ficou em branco, sério. Será que eu esqueci de pôr a imagem? Não, finalizou, tá cheio de imagens. Tá bom. Super bonito, Gabriel. Tá lindo. Esqueci. Ficou tá bom. Show. Aí, viu? relatando porque eu continuei o experimento, só que no dia 9 eu parei de anotar, porque acabou a data do experimento, né? Senão eu teria que incluir. Eu peguei nossa, eu esqueci de pôr as imagens. Essas aí são as imagens do dia 6, não foi? No dia 8, os feijões de sombra, eles atingiram 42 centímetros, 41 centímetros, 40,5, 39, sabe, por aí. Isso. Mas tá excelente, Gabriel. E os feijões de luz, eles não passaram daquilo, não. Os feijões de luz ficaram naquele tamanho mesmo. Vou até pegar aqui uma imagem sua adiante. Aí, tem mais alguém? Tranquilo, Gabriel. Os feijões de luz, eles ficaram naquele tamanho. Os feijões de sombra cresceram mais, ficou 42 centímetros, sei lá, um lá, 40 centímetros, essas coisas. Ficou lindo, ficou ótimo, Gabriel. No dia 9, eu continuo. Os alfaces, eles não murcharam, eles continuaram, só que eles até abriram a folhinha, só que era uma folhinha pequena, meio amarronzada. E é isso, os alfaces não cresceram muito, não. E os alfaces de luz, eles ficaram por isso aí mesmo. Eles ficaram desse mesmo tamanho, eles ficaram curvadinhos em direção à fonte luminosa e ficou por isso mesmo. Aí, dia 9 do experimento, eu tirei todas as plantas do algodão e fui plantar. Por incrível que pareça, os feijões de sombra, tipo, os de luz tá ali, que eles continuaram. Os feijões de sombra, nenhum deles morreram. O primeiro dia que eles começaram a pegar sol, de amarelinho a folha, elas começaram a ficar com cor. Então, aí, agora vamos. Isso mesmo, Gabriel. Vamos. Já no 10º dia, rapidinho, porque a folha, em vez de ficar murcha, elas começaram a desenvolver, Gabriel. Abriram e voltou a ter cor. Aí a clorofila tá começando a pegar da onde tem a folha, indo em direção à raiz. Os isso, Gabriel, vamos pegar o gancho aí, Gabriel. Vamos pegar o gancho. O que eu quero é aproveitar justamente isso. Eu não recebi mais aqui nenhum arquivo, né? Então, acredito então que são esses que a gente tem que apresentar, né, gente? Tem alguém ainda que vai me encaminhar algum material? Não? Porque aí eu quero, mas pode vir aqui, Gabriel. Quero só para a gente poder direcionar e justamente queria dar parabéns a todos vocês. Foi muito legal ver, viu, o trabalho que vocês tiveram, a discussão que vocês estavam tendo no WhatsApp, a dúvida de vocês do que estava acontecendo, né? Porque foi contraditório ao que vocês imaginavam de princípio. Mas tudo aqui a gente pode verificar que aconteceu tudo certinho, tá? E vou pegar, Gabriel, você estava justamente falando disso, que na hora que você pegou essas sementes germinadas que estavam na sombra e colocou no sol, você comentou que elas então começaram a ficar verdinhas, né? Fala isso, explica pra gente então, Gabriel, por que você acha? Mas assim, objetivo, tá? O que você acha por que as plantas estavam na sombra ficaram
né, esbranquiçadas, e em contraste com as verdes que foram expostas ao sol. Como não tinha, começou a germinar, mas como não tinha o incentivo da luz, eu acho que elas focaram mais na parte de crescimento, né, pegando os nutrientes do cotinela mais para crescer, e investiu tudo em crescimento, e investiu em crescimento para ver se, como estava sem luz, né, falei assim, vou crescer para ver se eu consigo desesperadamente encontrar uma fonte luminosa. Aí eu acho que nessa vontade de desespero das plantas de sombra, elas cresceram mais do que as plantas de sol por causa disso. Elas meio que desesperaram e falaram assim, preciso achar uma fonte luminosa rápido, vou investir tudo para crescer para ver se eu fico grande e acho luz. Sim. Só que eles não aguentaram, tava sem nutrição, não tava fazendo fotossíntese para poder abstrair os nutrientes, elas mesmo não se aguentavam em pé. Aí eu coloquei de volta na luz, para dar um exemplo, e começou a ter reação, começou a ficar... Primeiro do amarelo, foi para um amarelo mais esverdeado, começou a ficar verde, a folha começou a abrir, e começou a clorofila começou a voltar da onde tinha a folha, e começou a ir em direção pro caule, porque o caule era todo branco, aí dava até para continuar o experimento tirando a foto do caule ficando verde, depois com o tempo. Legal, legal. Ele ficou verde, não tudo verde do nada. Ficou tipo fazendo um caminho, sabe, da folha indo em direção ao caule, à raiz. Aí eu acho que é por isso mesmo. Muito legal. Como a planta ainda não tinha morrido, né? Tava meio que suspirando, sabe? Eu acho que agora que ela recebeu o incentivo da fonte luminosa, ela falou assim, agora eu consigo investir em criar clorofila para poder fazer fotossíntese. Isso. Quem mais aí de outro grupo agora? Isso mesmo, Gabriel. Vamos aqui, quem mais de um outro grupo queira falar para a gente o que vocês acham, por que tiveram esses acontecimentos, por que elas cresceram. Até eu vi, tem um grupo aí, se não me engano, um grupo do Pedro, que falou justamente que quando elas crescem muito, né, por elas estarem ali na sombra, usa-se o termo estiolado, né, ou elas realizaram estiolamento. O que vocês podem falar para a gente sobre isso? O que vocês podem contribuir aqui? Por que vocês acham que houve, né, essa discrepância entre crescimento e coloração entre as duas fontes, entre as duas variáveis, claro e escuro? Qualquer um dos grupos podem ficar à vontade. O que vocês acham? Gente do céu, ninguém acha nada? Vocês, durante a apresentação, até chegavam a comentar alguma coisa? O meu caso foi um pouquinho diferente dos demais, porque as minhas sementes que ficaram na luz, nenhuma cresceu. Então, eu não tive como comparar uma com a outra. E por que você acha que nenhuma cresceu, Daniel? Você chegou a fazer os furinhos nos potes? Não, eu fiz tudo idêntico. Até na hora de regar, eu joguei com borrifador para ser a mesma quantidade, nesse nível. Então, não tinha por que não ter nada disso. Eu fiquei indignado. Eu saí perguntando para todo mundo no grupo. Mas você deu suprimento de água suficiente? Sim, sim. Elas mantiveram-se úmidas? Sim, eu acho que eu estava regando as que estavam na luz em um dia, porque elas chegavam a ficar bem secas. Mas eu acho que foi por causa da luz muito direta do sol que elas ficaram. Sim. Entendeu? Mas porque elas já mesmo por pouco tempo. Elas estavam muito expostas, né? E às vezes, na hora que você coloca num ambiente com excesso de luminosidade, que possa ter interferido na temperatura, né? Talvez aí essa variável sua, esse excesso de exposição ao sol, dependendo do local que você colocou, produziu nela, né, ali primeiro, uma desidratação muito grande do local, né? Mesmo você tentando ali manter o úmido, às vezes no instantinho ele secava.
para não ter germinação de nada, né? O que eu acho interessante também, viu, Daniel, e aqui de todos, em relação ao experimento. Experimento é isso, né? Quando a gente faz um experimento, questões práticas, tem hora que a gente se vê numa situação em que possa não dar necessariamente ali naquele momento aquilo certinho, né? Igual o esperado. Porque não ter germinado nenhuma, né? No claro, realmente não é de se esperar, né? Que haveria, sim, por exemplo, uma diferença, como houve, né? Em todos os grupos, acho que agora a gente pode falar de uma maneira geral. Em todos os grupos houve, de fato, uma diferença. O crescimento, ele se torna muito mais rápido naquele que está sob escuridão, nesse caso, né? Quando comparado àquele que está ao sol. Porque existe uma necessidade real ali, né? Daquelas plantas que estão no escuro, em termos de poder se desenvolver e realmente tentar procurar ali no ambiente um foco de luz, né? Vocês imaginem isso na natureza. As plantas, às vezes, elas possam desenvolver em locais onde tem a menor presença de luminosidade frente a elas, né? Então, elas tendem a se desenvolver rápido, mas até esse processo de estiolamento, né, que a gente fala, porque a gente consegue ver caules muito longos, né? Até mesmo quando comparados ao que vocês viram no claro, eles ficam muito longos. Mas ao mesmo tempo absolutamente esbranquiçados, né? Isso realmente tem a ver com a característica ali, né, de que tem ali na planta, fitocromo, que ele realmente vá passar, né? Ele tem uma passagem ali em termos de coloração, isso a gente vai ver mais adiante, né? Mas só para a gente chamar a atenção aqui, que tem ali pigmentos, né? Que ele acaba ficando um verde muito claro, né? Ele não tem ali a sua presença, né? Para buscar ali aquela coloração esverdeada, intensa, como nós vimos, por exemplo, aquelas expostas ao sol, onde possam realizar fotossíntese, onde elas podem obter ali, né, fonte energética a partir da fotossíntese. Então, tem essa diferença muito grande, elas tentam realmente se desenvolver em função disso, né? Ter uma urgência no crescimento para ver se elas conseguem algo melhor do que está ali naquele momento. De fato, quando elas ficam pendiculares, quando elas vão crescendo muito, elas crescem, mas elas não têm muita energia, né? Então elas acabam pendendo para um lado ali do copo, né? São fracas. Olha só, nenhum de nós, né, aí no experimento, oferecemos a elas outros nutrientes, né? Elas estavam desenvolvendo, tendo ali como fonte energética própria, ali das sementes, e na presença da água. Agora, elas não tinham oferta ali, né, de um solo, de nutrientes, para que elas pudessem também enriquecer e ter energia para se desenvolver adequadamente. E, inclusive, essas que estavam no escuro nem conseguiam realizar fotossíntese, né? Tão importante para elas também como essa fonte energética. Então, por isso que nós temos essas diferenças, tá? Agora, tem variáveis? Tem. Se a gente observar nos experimentos de vocês, igual o do Daniel, não germinou, né? De forma alguma, mesmo ali sob a presença do sol, tá? Mesmo o desenvolvimento que a gente observa nos diferentes experimentos que vocês realizaram, tanto né, igual do grupo do Felipe, Vitor, Rafaela e Pedro. O Vitor até brincou alto. A Rafaela foi ao concurso, cresceu, desenvolveu, né? Ele até brincou que o dela ainda teve um desenvolvimento
bem superior quando comparado ao que tinha acontecido, por exemplo, com o experimento que ele fez na casa dele. Então, a gente observa isso, existem variações aí. Agora, tem a ver, primeiro, também, com a semente, né, que a gente utiliza ali, né? Tem a variação também em relação à umidade que é ofertado, tá? Tem a relação com temperatura, porque por mais que você fale assim, colocamos em temperatura ambiente, mas eventualmente tem gente que colocou mais exposto ao sol, tem gente que colocou sob presença do sol, mas um pouquinho mais reservado. Então isso tudo tem variação. As plantas sofrem variação quanto à temperatura também. Se a gente coloca extremamente exposto, ficam submetidas a temperaturas mais elevadas, ao mesmo tempo também promove uma desidratação, né, maior e uma seca maior ali no ambiente que estão as sementes. Então, tudo isso interfere, né? Então, o que vocês viram, o que vocês chamaram a atenção, enfim, quero parabenizar vocês, né, por realizar aí os experimentos. Vou aproveitar, no final, semana passada eu falei, mas ninguém me mandou foto de vocês, para me colocar para divulgar os trabalhos de vocês. Eu vou aproveitar, eu acho que eu vou fazer uma divulgação única com imagens dos experimentos de hoje, dos experimentos de semana passada. Eu vou ver se ficar muito cheio, eu faço 2. Oi, diga, pode falar. Aquela foto que eu tinha te mandado no privado não servia, não? Serve sim, Daniel. Eu porque até pensei, posso usar? Então tá ótimo. Pode, sem problema. Mas tem mais gente da turma que entusiasma para poder colocar foto? Porque aí seria legal ou colocar da grande maioria, ou aí eu não posso colocar, porque senão fica parecendo que só um aluno fez. Será que se mais alguém se entusiasmar? Eu já tenho foto do Daniel. Se vocês entusiasmarem e puderem me mandar uma foto de vocês, ou se de repente vocês tiverem, por exemplo, uma foto que vocês tiraram juntos, né? Por exemplo, uma foto de vocês ali em sala, de repente tem aí uma dupla, um trio, enfim. Se vocês se sentirem mais à vontade nesse sentido, quiserem me encaminhar, viu? Acho que ia ser legal a gente colocar uma foto de vocês aqui. Falando, né? Mostrando, afinal de contas mostrar mesmo, dar as caras. Se vocês puderem, me manda, ia ser muito legal, tá? Para poder falar. A foto é para colocar nessa bolinha aqui me manda, que aí eu vou tentar na bolinha que pode ser uma foto tipo 3x4 mesmo, uma foto só sua, assim, básica, para a gente poder para poder fazer a divulgação do trabalho que vocês apresentaram, que eu tô querendo para pôr no Instagram, tá? Pensem nisso. Se vocês ainda animarem, tá? Para poder que eu vou colocar que vocês apresentaram esses trabalhos com imagens dos trabalhos de vocês. E aí eu estava pensando em colocar o rostinho de vocês ali, distribuído também. Enfim, para a gente mostrar a biologia, para mostrar a vocês, para mostrar a turma de vocês. Ia ser muito bom, tá ok? Bem, alguém quer comentar mais alguma coisa? No final das contas, eu gostei muito do que vocês fizeram, viu? Acho que vocês cumpriram direitinho, fizeram aí o experimento. É isso mesmo, e é um tipo de experimento que tem que fazer pessoal aí, porque exige um acompanhamento, né? A gente não tem como, exige da gente ali essa observação diária, então a gente tem que realmente realizar assim em casa. Enfim, então, dá vocês os parabéns, vários componentes que nós tocamos aqui no aspecto dessa prática, nós vamos focalizar a partir da segunda etapa, né? Chamando a atenção para esses desenvolvimentos aqui. As plantas existem sim essas distinções, inclusive tem um artigo que depois eu vou encaminhar para vocês.
É um artigo que fala sobre o efeito da temperatura e da luz na germinação de sementes, de Luetzeburgia auriculata. Na verdade, é uma árvore típica do Nordeste, tá? Então, teve um experimento que os autores fizeram e eu achei interessante porque ele fala justamente disso, né? Até que ponto que, eventualmente, a temperatura e a luz possa influenciar. Existem plantas que, eventualmente, a luminosidade possa não interferir no desenvolvimento, né? Logicamente que elas têm essas pequenas variações, mas elas acabam que conseguem se desenvolver e que, a partir do momento que elas estão ali, já estão implantadas, elas aí acabam tendo condições, tendo nutrientes e começam a se desenvolver de uma maneira também adequada. Então, existe também variação de espécie para espécie. A gente não pode padronizar, né, que absolutamente todas sofrem as mesmas interferências sobre os padrões de umidade, temperatura e luminosidade. Então, depois eu vou encaminhar para vocês, porque eu acho que vale, que é literalmente um artigo científico fazendo acompanhamento à semelhança do que vocês fizeram aí na casa de vocês, tá? Logicamente aqui, eles observaram que, por se tratar de uma árvore que é característica do Nordeste, ela especificamente se desenvolveu melhor em altas temperaturas, né? Então, que é muito condizente com o que é observado nessa região. Então, existem essas variações, né? No grupo do Vitor, eles utilizaram a semente de milho ao invés de alface, né? Existem variações, sim. Isso a gente observa. Dependendo da espécie, ela possa se desenvolver melhor ou pior sob determinadas características. Então, existem variações. Não existe uma padronização geral. Embora, logicamente, a luz ela é muito importante para todos, para a realização da fotossíntese, mas nesse momento inicial, elas conseguem e elas tentam fazer, né, se desenvolver da melhor maneira possível, justamente para poder, inclusive ali naquele momento, alcançar, né, uma luz aí para poderem se desenvolver adequadamente. Ok? Bem, com isso, mais alguém quer comentar alguma coisa a respeito desse experimento? Gostaria de falar só um negocinho, Lu. Pode falar, Pedro. Igual você falou desses fatores da temperatura, o meu teve um fator a mais, foi no primeiro dia que eu fui dar a semente. E por eu pôr próxima janela aqui de casa, uns 10 minutinhos que eu distraí, na hora que eu voltei, tinha formiga pegando uma semente de feijão minha. Sei. Ou seja, são fatores que realmente possam interferir. E nós estávamos... uma coisa... esses copinhos, ele tem uma área relativamente pequena, né? Então, aí vocês fizeram num guarda de cor, mas vários ali, às vezes, só germinou 1 das 5, né? Acaba que o espaço também ele é muito pequeno, né? O espaço é pequeno, então, eventualmente tem um local que às vezes possa ficar mais encharcado, com maior presença de água, outro que às vezes fica mais ressecado, porque a própria quantidade, a maioria, pelo que eu vi aí, usou foi algodão, né? Ao invés de papel de filtro, porque tinha essas duas possibilidades. É até bom que o algodão, ele retém mais umidade, mas também é difícil a gente colocar de uma maneira muito homogênea. Eventualmente tem lado que fica mais ressecado, que fica com menos algodão, outra é mais úmida. Então, são pequenos detalhes, né, que eventualmente possam interferir, sim, né, nesse contexto. Então, o que você comentou é mesmo, Pedro. Eu lembro que vocês aí, durante a apresentação, tiveram sementes que começou até a ter a presença de fungo, né? Porque ali acabou que não se desenvolveu, já tinha às vezes umidade, às vezes até mesmo umidade extrema, né? Porque tudo isso interfere. Ou para mais, ou para menos, ou porque faltou umidade, ou porque tinha umidade demais. Tudo isso possa interferir nessa germinação, nesse processo,
né? E eventualmente ali, isso é absolutamente normal, né? Quando a gente faz um plantio, nem todas necessariamente vão germinar, nem todas necessariamente vão se desenvolver de uma maneira adequada, né? É importante, às vezes eles observam isso, aquelas que estão eventualmente com um desenvolvimento muito aquém, às vezes eles até retiram, né? Para também não vir a atrapalhar, por exemplo, uma outra que esteja se desenvolvendo de uma maneira adequada, né? Não venha competir, não venha prejudicar, né? Então, isso que vocês viram aqui do ponto de vista experimental, ele é absolutamente condizente com o que a gente tem aí no dia a dia, né? E se nós tivéssemos, imagine que se vocês fizessem, em termos de monografia ou dissertação de mestrado, um experimento, né, envolvendo plantio, envolvendo sementes. Obviamente que vocês precisariam ter aí um N muito maior, situações, né, de monitoramento, de todos fazendo acompanhamento de temperatura, fazendo acompanhamento real de umidade, né? Então a gente faz aqui, mas todas essas variáveis, elas ficaram mais ao acaso, né? A gente não padronizou, a gente não falou que esse ambiente escuro obrigatoriamente tinha que ser sob determinadas condições. Cada um de vocês aí eventualmente tem um ambiente escuro, né? Mas com situações diferenciadas, inclusive mesmo de quantidade de luminosidade do próprio ambiente, né? Então, assim, são coisas que possam realmente interferir, ok? Mais alguém, fora Pedro? Alguém quer mais fazer algum comentário? Alguma coisa que chamou a atenção no experimento? Não? Ô, professora. Pode falar, Rafaela. Eu só quero saber se a foto que a gente tem que enviar tem que ser formal ou pode ser qualquer uma. Não, eu acho até que na biologia o informal ele cai muito bem, né? Logicamente todo mundo vestidinho no sentido, né? Não sendo de biquíni, de sunga, o resto vale, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada, ok? Aí se vocês encaminham para poder fazer, é bom, a gente se sente mais próximo na hora que a gente vê o rostinho, né? Um do outro. Então, se vocês puderem, vai ser ótimo. E do seu Daniel eu já tenho, viu? Bem, então vamos. Deixa eu pegar aqui. E temos imagens belíssimas. Todas as imagens que vocês colocaram aqui, ó, vai ficar muito legal para poder fazer divulgação e colocar no Instagram e falar que a biologia está produzindo, que vocês fizeram um trabalho, né? É importante, gente. Importante a gente mostrar que a gente está aqui, né? Muito legal. E a gente tem que aparecer, sim. Vocês têm que aparecer. E a gente fica com saudade, a gente quer ver vocês. Não, se vocês puderem fazer isso, vai ser ótimo. Bem, e se ficar, eu achar que ficou muito cheio, eu faço divulgação de 2 separados mesmo, tá? Enfim, então vamos. Como eu falei com vocês, eu queria deixar a apresentação de fato, né? Com vocês, para vocês apresentarem. Olhem, vocês reparem que foram só as imagens. Já pensou se a gente ainda ficasse, né? Cada um mostrando muitos itens, né? A gente, se duvidar, uma noite inteira já ia ser pouco, né? Enfim, eu acho que assim a gente ficou mais objetivo e mesmo assim estendeu, mas foi muito, eu gostei muito, acho que para a maioria aí, né, acompanhou, acho que teve oportunidade de ver o experimento do colega, foi muito bom, foi muito gostoso. Isso é muito produtivo e a gente vai poder utilizar vários desses recursos lá na frente, na segunda etapa, que a gente vai voltar e sinalizar para vocês esses aspectos. Bem, hoje nós vamos finalizar, né? Finalizar o nosso conteúdo. A gente está aqui realmente para a gente completar isso. Nós estamos falando sobre os fungos, né? E estávamos falando sobre os líquens. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, né? Uma imagem só para me possibilitar, chamar a atenção de vocês, né? Sobre o assunto que nós estamos falando, para a gente dar prosseguimento. Então,
Nós estávamos falando dos líquens, que é a associação dos fungos micobiontes com componentes fotossintetizantes, que são a presença de fungos e algas, né? A interação de fungos e algas na formação dos líquens. Os líquens são ótimos, né, de serem observados e ótimos sinalizadores ambientais, né? Porque eles são muito sensíveis. Os líquens não possuem raízes, então eles precisam de obter nutrientes e a característica de umidade, as condições necessárias para o seu desenvolvimento, eles precisam de pegar do ambiente, né? Então, por isso, tem essa exigência de um ambiente mais adequado, de um ambiente que seja satisfatório a presença e desenvolvimento deles, né? Nós vimos que existe uma grande variedade de líquens e nós vimos também que eles têm ali, né, dessa associação, nós temos presença, inclusive depois apareceu em maior aumento, embora a gente já tenha falado disso semana passada, mas nós temos, né, quando tem a presença das algas, que são esses pontinhos verdes aqui nesse desenho esquemático, juntamente com os fungos, nós temos a formação que nós denominamos de sorédios, né? E por que a gente está falando disso aqui? Porque os líquens, eles possam se reproduzir por duas vias clássicas. Uma é a reprodução direta, onde nós percebemos, né, que os órgãos especializados, eles possam literalmente desgarrar, né, serem retirados ali daquela estrutura de líquens e acabar caindo no substrato e se desenvolvendo. Quais são essas estruturas especializadas? Justamente os sorédios e os isídeos. Eu já vou mostrar uma foto já para vocês, tá? Mas o fato que, olhem só, em termos do desenho esquemático, essas estruturas, né, elas acabam saindo do líquen gerador e, ao cair no substrato, poderá dar origem a um outro líquen, tá? Ou uma outra via de reprodução dos líquens, que é uma via indireta, que é literalmente quando nós temos algas e fungos que literalmente vão se reproduzir e aí, né, acabam se formando um líquen. É o que a gente fala liqueniza, né? Onde eles aí terão uma associação e aí vão formar novos líquens. Então, olhem só, essa imagem, né, que inclusive semana passada eu mostrei para vocês um desenho esquemático como esse, mostrando que sorédio é justamente essa associação das algas, que são essas estruturas esverdeadas aqui, com os fungos, né? Então, imagine esse sorédio, essa estruturazinha, ela acaba saindo, se desprendendo dessa estrutura de líquen, cai no substrato, dando origem a um novo líquen, né? Bem, olhem só, não encontrei imagem nenhuma melhor do que essa, né? Seriam essas projeções que são observadas nos líquens. Esses isídeos, eles também possam se desprender daqui, cair num substrato e dar origem a um novo líquen, né? Então, só para a gente identificar, para a gente perceber qual tipo, né? Que esse é um tipo de reprodução direta, como que literalmente possa se dar essa forma, né, de formação de novos líquens. Como eu falei com vocês, porque essa é uma característica, os líquens não apresentam raízes, né? Eles vão obter, como eu disse, nutrientes e umidade, a água necessária, a partir do ambiente que os cerca, a partir daquilo que está presente na atmosfera. E é exatamente por isso que faz com que eles, de fato, né, sejam bons indicadores ali ambientais. A semelhança, porque se a gente observar as plantas, elas possuem cutículas, né, inclusive ricas em lipídios, que ajuda, né, evita com que elas tenham desidratação, né? No caso dos líquens, eles não apresentam essa barreira, eles não apresentam essa proteção. Tá? Então, eles acabam absorvendo muito do que tem ali na superfície, muito do que tem na atmosfera. Então, eles acabam absorvendo, inclusive, poluentes, né? Caso tiver ali poluentes no meio,
os líquens acabam absorvendo, principalmente a gente chama atenção, né, dióxido de enxofre, e que eventualmente possa ser danoso a presença daquele líquen, né? Então, por isso que a gente fala que eles possam vir a ser bons indicadores. Local onde tem a presença de líquens é uma sugestão, né, de que ali tenha condições de umidade, de nutrientes e também não tenha necessariamente, pelo menos não existe excesso de poluentes, tá bom? Aqui, né? Porque justamente por isso que eu tive o cuidado de falar que pelo menos não tem excesso de poluentes. Porque não significa necessariamente que a presença de um líquen seja absolutamente conclusivo de que aquele ambiente esteja totalmente isento de poluição, né? Um exemplo clássico disso, não sei se vocês já foram ali na Federal, né? E eu falo porque era um caminho que eu fazia assim, muito. Eu descia de ônibus ali no Antônio Carlos e subia, né? Toda aquela ladeira ali até chegar no ICB. Então é um bom pedacinho, né? E ali tem uma vegetação, né, considerável à direita de quem está subindo, né? Então, e essas plantas, essas árvores que estavam ali presentes, sempre tinham líquens, né? E, obviamente, ali não é um local isento de poluição. Por que que não é? Tem ali Antônio Carlos, que é passagem de carro para tudo quanto é lado, né? E com intensidade. Então, nós sabemos que ali não é um local isento de poluição, mas ainda assim tem a presença de líquens, né? Porque existem algumas espécies que são mais tolerantes, que acaba que eles conseguem ainda se desenvolver em ambientes que não têm excesso, mas que ao mesmo tempo também não significa que estejam isentos de poluição, né? Então, por isso que eles também são utilizados para avaliação e, inclusive, de ser indicadores, né? Se tem um grau de poluição maior ou menor, tá bom? Então, porque também tem gente que às vezes acha que a presença de líquen é clássico que não tem poluição alguma. E, na verdade, hoje em dia a gente tem que ir num ambiente muito natural, muito fechado, muito longe, né? Para a gente falar que seja completamente isento de poluição, né? Porque, caso contrário, grande parte, quase todos os locais que a gente frequenta, a tendência é ter poluição e, né, pouca não, né? Os líquens também têm outras aplicações, eles têm aplicações dentro da farmacologia. Interessante chamar a atenção disso, né? Eles realmente têm ações que eles tem substâncias que são produzidas, né, pelos metabólitos dos líquens, que são utilizadas, tá, como expectorantes antialérgicos. Então, tem restos, existem metabólitos produzidos por eles que são utilizados na farmacologia, tá? E aí, obviamente, utilizado para uma situação positiva para nós. Entretanto, a gente também tem que destacar que existem algumas substâncias que possam ser produzidas pelos líquens e que eventualmente sejam tóxicas ou alergênicas para nós. Então, a gente tem que ter cuidado que existem esses dois lados da moeda, né? Tanto possa ter extração ali de substâncias positivas, inclusive com ações interessantes para a gente, né? Como até mesmo bactericidas, antivirais, e outras que eventualmente possam ser nocivas à nossa saúde. Coloco aqui para vocês uma sugestão de leitura, tá? Dos fungos liquenizados. Inclusive, apresentam várias fotos interessantes, então, para quem tiver interesse, tá? Aqui a gente chama atenção para a função ecológica dos fungos. Eles ajudam na retenção e formação do solo, eles também participam na cadeia alimentar, né? E também atuam como decompositores, uma vez que eles possam se desenvolver em local que tenha matéria orgânica em decomposição,
né? Então, eles têm esse aspecto ecológico importante. E aqui, até coloquei, foi o Daniel que chamou a atenção para a gente de uma reportagem que ele viu, e que, de fato, né, tem um fungo marinho, o zalério marítimo, que ele tem sido utilizado ultimamente, porque ele consegue degradar partículas plásticas, e isso seria super interessante se bem aplicado, né? Já que nós sabemos que hoje em dia tem uma grande quantidade de plástico vai para os nossos oceanos e acaba ali interferindo na vida de vários animais marinhos, né? Então, a partir do momento que um fungo ele possa ser desenvolvido e poder degradar esses plásticos que ficam aí centenas de anos, né, para serem degradados no ambiente, isso tem um ganho ecológico muito grande, né? A gente sempre tem cuidado em relação a isso, porque tem que mostrar se realmente é muito efetivo e que a presença dele não venha prejudicar de forma alguma aquele ambiente, né, aquele ecossistema, que tem realmente só o lado positivo, né? Mas isso é uma coisa a ser promissora a ser observada. No aspecto econômico, também existem esses dois lados. Da mesma forma que a gente possa vir a ter ganho com os fungos, porque eles são bem utilizados na farmacologia, ali na produção, né, de produtos importantes, até do ponto de vista medicinal a nós. Eles também possam ser muito utilizados dentro da gastronomia, a gente sabe disso, né, na indústria de alimentos e bebidas, e fonte de alimentos, né? Aqui, grande parte dos cogumelos, shimeji, um dos grandes utilizados aí na culinária, excelente fonte proteica, né? Eu vou até mostrar para vocês já. Hoje em dia eles fazem até uma mistura feita de cogumelo que está tendo uma textura, então buscando, né, uma textura semelhante à carne. Então seria uma carne entre aspas, né? Por quê? Produzida a partir de cogumelo. Então, fonte proteica com uma textura interessante, né? Que venha substituir, né? Que venha ali dar como uma opção substitutiva à carne, pegando seus componentes nutricionais e uma textura que pudesse, né, ser sugestiva, tá bom? E pode falar, Daniel? Tirando o ser humano, você sabe me dizer algum outro animal que come fungos? Que come fungos? Ali na natureza, por exemplo, as formigas, elas também possam, né, ali estar naquele microambiente, e possam, não só elas, outros insetos também, que possam estar ali naquele ambiente, que aí eles possam ter essa fonte também como alimento também. Aproveitamento, né? Logicamente que ali são microporos ali que eles acabam podendo ter esse aproveitamento, até mesmo de fazer sucção, tá? Principalmente nesse caso, os insetos, eles podem aproveitar, sim. Ok, obrigado. Tá? De nada. E tem perda, né? A partir do momento que a gente fala que também possam, inclusive, produzir substâncias tóxicas e danosas a nós, tem a perda como os danos, né? Danos à madeira, por exemplo, porque aí tem a indústria madeireira que gera muito dinheiro, e a gente sabe disso. Tem prejuízos também aos alimentos, né? Afinal de contas, tem aqueles saprófitos que possam se desenvolver em matéria orgânica e que aí, literalmente, pode promover. Às vezes a gente compra um pão de forma e ele ainda está dentro da data das validades. Se você, principalmente na época de uma umidade, a gente vê perder o pão, né? A gente não pode bobear. De repente, você percebe
que teve perda econômica pela presença ali de fungo, né? Então, não, de uma maneira geral, danos aos alimentos, esses produtos manufaturados que são mais susceptíveis à presença dos fungos, tá? Sei que a gente está no nosso intervalo, vamos fazer um intervalo, a gente volta já já, aí a gente consegue finalizar aqui o conteúdo, tá bom? Beijão para vocês, a gente volta já já.